nome é Juliano, sou analista e desenvolvedor Progress. Dando sequência aí, vou demonstrar para vocês como fazer a passagem de uma temp table como parâmetros. Tá? Aqui na tela tem um exemplo. Separei aqui, ó, tem dois links que eu vou deixar aí na descrição. Um é desse exemplo aqui, que é desse site aqui, RIP Tutorial, tá? E o outro aqui é um KBase da Progress, que ele mostra um exemplo, mas esse exemplo deles aqui é uma passagem de parâmetro entre duas procedures, tá? Entre dois programas diferentes, para ficar mais claro, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, depois eu vou explicar como fazer isso aqui, mas não é muito complicado. Vou seguir o exemplo aqui que eles deixaram no site, só alterando algumas coisas, tá? Aqui, basicamente, aqui, ó, ele está passando função. Aqui, basicamente, eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, e vou só mudar algumas coisas, porque aqui que nem ele coloca a procedure aqui no começo, eu vou jogar pro final, aí vocês vão ver qual que é a alteração que eu fiz. Tá? Mas se vocês, eu aconselho vocês a dar uma lida aqui no site, pega o exemplo que eles colocaram aqui, coloca na máquina de vocês, vão simulando, vão testando, altera os parâmetros, para vocês se ambientando aí com essa tratativa aqui de passagem de parâmetros via temp table, tá? Porque é um recurso que a gente usa bastante. Então vamos lá. Aqui eu estou definindo uma temp table, ele definiu uma temp table, chama TT-request, tá? Tem o field A e B. Depois ele define uma response, que é a resposta, tá? E ele dá um like na request. Eu coloquei um campo a mais aqui. O like, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma temp table igualzinha a request. E se eu terminasse aqui, que é o que está no exemplo, ele ia ter a mesma tabela. Eu só coloquei um campo a mais aqui, tá? Aqui ele está inicializando. Aqui eu vou colocar aqui, ó, só a request ele colocou, ó, ele gravou A, B, C, C e D, ó. Ele criou 3 registros aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, vou só comentar aqui para baixo. Na TT request, eu vou dar um display nela. Então tá aqui, ó. Ele gerou 3 registros aqui na tabela, tá? Vou comentar aqui. Aqui embaixo, ele criou uma procedure. O que ele faz? Que é essa que ele está chamando aqui em cima. O que ela faz? Ela recebe um parâmetro de input para TT request e devolve a TT response, tá? Aí como que ele faz aqui internamente? Ele vai dar um for each na TT request, cria a TT response e grava os valores dentro dela. Eu vou só mudar aqui, ó, você quer ver? TT response. Ponto.
colocar aqui qualquer valor só para vocês verem que ela vai fazer, tá? Então eu vou só comentar aqui de novo, ó, só para mostrar uma coisa para vocês. Tá? Vou dar outro for each aqui, for each tt response. Tá. Ó, não tem nada de registro dentro dela, tá? Aí eu vou pegar, vou comentar aqui. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele vai chamar a procedure, ele envia a temp table do request e aqui ele dá um output para a temp table do response. Então aqui eu vou colocar só uma mensagem aqui, ó, para interromper o Ó, vocês estão vendo aqui que eu estou dando display, tá? Depois eu vou dar uma mensagem para parar, vou executar, aí eu vou dar uma mensagem aqui depois. Antes da procedure não tinha nada, vocês viram que eu dei o for each lá. Depois da procedure agora ele vai mostrar o display. Olha lá. Aqui ó, só para ficar mais fácil aqui. Ó, antes da procedure, depois da procedure, e aí ele voltou com a TT response com os valores aqui dentro, tá? Basicamente é isso daí. Vocês viram que a partir do momento que ele recebe aqui a temp table, eu estou passando ela com os parâmetros já, com os valores dentro dela, tá? Como parâmetro. Ele pegou a TT response que não tinha registro nenhum, criou os registros dentro dela e devolveu ela para mim preenchida, tá? Você pode olhar o programa e falar assim, não faz muito sentido eu fazer isso daí dentro do mesmo programa. Não, quando a gente está chamando dentro do mesmo programa, não. Mas quando eu estou fazendo isso com dois programas diferentes, aí começa a fazer sentido. Imagine que eu tenho o programa A e o programa B. Eu quero passar do A para o B e o B devolve para o A aquele valor. Então, que é esse exemplo aqui que está no site da Progress, aqui, ó, na documentação da Progress, no Cabase. Então, ele tem aqui, ó, esse programa aqui, esse passtt.p e aqui o cattt.p. Então ele está passando de um programa para o outro. Então aí começa a fazer mais sentido eu usar a temp table. Porque, eu conseguiria fazer isso aqui sem ter a procedure, consegue. Você trata às vezes isso aqui via programa sem ter a procedure, mas de regra a gente não embute tudo no mesmo programa, não. A gente coloca em dois, três, vários programas diferentes, porque às vezes eu preciso criar uma API que vai ter várias funções dentro dela e eu passo um conjunto de valores para ela e ela retorna para mim o que ela processou, tá? Basicamente é isso aí. Eu agradeço a todos e até breve.